Boa tarde, está começando mais um Ubra Connect. Eu sou a Alessandra Ribeiro e recebo hoje uma convidada que é formada em pedagogia pela Ubra e atua há 26 anos como orientadora educacional no Colégio Ubra Cristo Redentor aqui em Canoas. Seja muito bem-vinda, Ali. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, né, Ai, Ali, junto contigo. Ai, para mim é um prazer e uma honra, até porque, para quem não conhece, eu conheço a Ali desde os meus 6 anos de Ai, idade. não dedura a minha idade aqui, Ali. Somos vizinhas, então eu sempre acompanhei, né, a trajetória dela. Assim como eu era criança, eu não entendia muita coisa, enfim, mas a Ali já vem sempre atuando na Ubra há muito tempo, então tem uma carreira sólida. E então é uma honra te receber aqui agora Para mim para também é entrevistar. uma honra muito grande, né, ver aquela menininha tá aqui agora, né, apresentando um programa tão especial, tão bacana como esse. Que é a Ubra, que é Ubra Connect, que realmente conecta as As pessoas, né? Muitas pessoas, pessoas aqui na região verdade. se conhecem por conta da Ubra ou tem alguma vivência dentro da Ubra, nas escolas. Isso é muito legal de acompanhar. É assim. Então, Ali, me conta como que foi a tua escolha por pedagogia lá no início. Olha, eu sempre pensei na minha vida, eu acho que desde pequena, que seria professora, né? Sempre admirei muito as minhas professoras, né? Enquanto desde lá do fundamental, né? Quando eu entrei na escola e a minha caminhada foi sempre desejando, né? Atuar na área da educação. Tanto que lá na minha casa brincavam, né, que a minha irmã não aguentava mais, porque eu alfabetizei ela antes dela ir para o primeiro ano, porque eu já sou mais velha, né, estava adiantada, né, e ela brincava de aulinha todos os dias. Então foi algo assim que veio comigo, né, apesar de dos meus pais fazerem vários convites para que eu fosse estudar direito, eu sempre optei porque eu queria ser Já professora. tinha essa vocação. E também, assim, tu já tinha essa percepção de que gostaria de trabalhar com crianças, adolescentes, ou foi desenvolvendo ao longo do curso, da tua trajetória? Como que foi? Eu sempre gostei muito de crianças, né? E trabalhar com crianças sempre me deu prazer, né? Justamente porque acompanhar a fase de desenvolvimento, né, do sujeito e ver muitas vezes ele, como aqui eu encontro já alunos, ex-alunos na medicina. Olha que legal. Então, é gratificante, né? Então, sempre tive o desejo de trabalhar com alunos menores. Hoje, eu gosto de trabalhar com alunos maiores, Uhum, né? Mas amo aquelas carinhas chegando na educação infantil também. que legal. É, e já deve ter passado por mais de algum cargo dentro da escola ali, teve várias experiências, né, ao longo Ah, da tua trajetória, como que foi também ver essas diferentes frentes ali. eu digo que o Cristo Redentor foi na minha vida uma escola, né? Mais do que uma graduação. Eu cheguei no Cristo Redentor como auxiliar de biblioteca. E fui para coordenação da agência de estágios, como tem a FUBRA aqui. Uhum. Nós tínhamos lá no Cristo, né, os cursos técnicos, então fui para coordenação. Depois eu fui para coordenação de turno, que também é o que coordena o turno, a disciplina dos alunos. É um setor que tem um radar, porque ele é, eu digo, o coração da escola. Tu faz um pouquinho de cada coisa. E logo em seguida, depois que eu me formei, né, eu já comecei a atuar na minha área, que é a orientação educacional, que é uma paixão na minha vida. E sempre fui crescendo dentro da instituição, que é bem importante e estou até hoje, né? Hoje, claro, como orientadora educacional. Sim. E como que é também esse suporte da Ubra, de modo geral, assim, para os professores e formação, enfim. Eu acredito que a UBRA vem de uma caminhada que acredita muito na formação continuada, né? Uhum. Então, nós temos sempre durante o ano letivo, né, os períodos de formação pedagógica,
Nossas reuniões acontecem semanais, né, mensais na escola, e é bem importante porque ali a gente discute, né, alguns assuntos atuais, estuda algumas possibilidades, por exemplo, dentro do que vem da literatura atual também, junto com os professores, e fazemos as trocas, né? A experiência, talvez, da área de um professor seja mais do que o outro. A gente busca também agregar, né, a experiência de cada profissional ali para poder passar para os demais também. Sim. Então, eu vejo isso como algo que a Ubra vem caminhando, né? E acredita que a formação continuada dos professores é muito importante, né? No meu caso, assim, eu sempre busquei estudar bastante. Eu tenho mais de 12 cursos de especialização, né? Estou na minha terceira graduação aqui pela Ubra, né, gente? Sim, Só acredito nessa formação aqui que a Ubra é excelência, né, nos cursos. Faço psicologia hoje, então o profissional da área da educação, quando ele escolhe estar na educação, ele precisa estudar sempre, como médico, como psicólogo, como todas as áreas. Mas na educação não é diferente. Então, a leitura, as especializações são muito importantes. Sim. E o que te fez escolher agora essa terceira graduação que tu fez? Pedagogia, depois letras, né, também, e agora psicologia na Ubra novamente. A psicologia foi algo que sempre caminhou comigo, né? Tanto que a própria orientação, a gente sabe que é um contexto bem diferente, mas a questão da escuta, né, da observação, faz muito, faz muito sentido com a psicologia, né? Então, eu vejo assim que a psicologia ela tem me dado até um outro olhar assim no meu trabalho de orientadora, né? Claro que não existe clínica dentro da escola, mas existe um suporte importante para que eu possa ter um olhar ainda mais cauteloso com os meus alunos, né? Então, eu vejo assim que foi algo do meu desejo, né, para minha formação, algo pessoal que eu escolhi mesmo até diferente da pedagogia, mas não deixa de agregar, né? Sim, com certeza. Para ampliar o teu conhecimento sobre o ser humano de modo Verdade. geral e entender aí talvez as dificuldades ali, alguns desafios que tenha no dia a dia ali com Isso. os adolescentes, as crianças, enfim. E inclusive, qual que é um dos maiores desafios assim, quais que são para trabalhar com o desenvolvimento, né, dessas talentos assim na infância, na adolescência? Eu acho que hoje, né, o maior desafio do professor é ele ser o mais criativo, empático, para poder concorrer com o celular, né? Hoje a questão da tecnologia, ela não vai deixar de existir mais, né? Mas justamente por isso, né, que a nossa formação continuada é muito importante, porque é uma concorrência às vezes desleal, né? A internet, ela entrega tudo muito rápido. Então, dentro da sala de aula, não pode ser mais aquela sala de aula lá de, né, 1500, como a gente brinca. Precisa o professor estar muito inteirado e também ser muito criativo, né? Para não ser aquela aula chata, conteudista, precisamos ganhá-los, né? E fidelizar o desejo deles de vir para a escola. E eu me sinto muito feliz lá dentro do Cristo Redentor, e eu digo sempre para a minha diretora, né, que o CCR é um lugar de ser feliz. E os nossos alunos fazem questão de ir para a escola, gostam das atividades que fizemos ao longo do ano letivo e nos deixa bem feliz, porque por mais dificuldade muitas vezes que um aluno tenha na aprendizagem,
ele gosta de ir para a escola. E isso nos mostra que o caminho, esse que estamos seguindo, é o certo. Com certeza. E também tem alunos, é legal de ver, né, que iniciam lá no pré, vão até o ensino médio, depois, enfim, vão para a UBRA, mas que passam todo o desenvolvimento com vocês ali dentro da escola, né? O Michael, que recentemente eu entrevistei, que falou um pouco sobre a rede, né, básica de ensino básico da UBRA. Ele comentou sobre uma a menção honrosa, uma premiação ali para o pessoal que acaba se formando ali no ensino básico e médio, né? Isso. Dentro da escola. Como que é acompanhar esse... No caso, é o aluno fidelidade, né? Que ele vem de uma caminhada lá da educação infantil ou do primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais, e ele percorre conosco até o ensino médio, ou até ali, né? A gente faz em 2 etapas até o 9º ano. Então, nós temos a medalha fidelidade, É uma medalha. que é no dia da formatura, eles a recebem e eles se sentem muito orgulhosos. E uma das questões assim que eu vejo e que me deixa e me enche de orgulho, que a maioria dos nossos alunos, né, eles saem lá da escola e estão aqui. Então eu encontro no quando eu venho, né, para os dias que eu tenho aula aqui na psicologia, eu encontro alunos que são alunos da fono, que são alunos do direito, né, da própria psicologia, e que foram meus alunos, né? E isso é gratificante, ver que essa caminhada continua, né? Que eles seguem e eles gostam muito do nome Ubra, né? Então, Sim, eles se sentem aqui não saindo da instituição, mas percorrendo mais uma etapa da vida deles, né? sim, E eu acho assim que uma das questões também é a filosofia de trabalho, né? Não trabalhamos somente conteúdos. Claro que eles são importantes, mas principalmente, né, a caminhada para a vida, né? O que cada um é, os valores, né, a parte cristã, tudo isso é muito importante. E com as certeza. escolas da UBRA têm esse compromisso, né, de formar e trazê-los para a vida. Com certeza, mas eu acho que a família e a escola tem que se complementar, né? Porque se não vai bem dentro de casa ali, ou enfim, alguma coisa está acontecendo, acaba afetando provavelmente o desempenho, né? Na escola. Eu não sei se vocês conseguem perceber, assim, vão orientando como que é feito isso, porque... O trabalho da orientação é muito perto da família, do aluno e do professor, né? Eu sempre digo que o orientador, ele precisa estar muito atento aos sinais, né? Principalmente, assim, os professores te passam os primeiros sinais de algo que não está indo bem. Então, a gente já faz esse trabalho paralelo, que é chamar a família, trazer a família para perto. E os eventos que acontecem lá na escola, dá a oportunidade da família estar dentro da escola. O trabalho da orientação, da supervisão, da direção da escola, ele é muito ligado à família. Eles fazem parte desse processo. Nós incluímos, não existe uma escola, né, que trabalhe separado da família. Claro que muitas vezes, né, tem famílias mais resistentes, há problemas maiores que não são só resolvidos ali dentro da escola, que nós precisamos de outros especialistas e que daí precisamos buscar junto com estas famílias esse apoio. Mas graças a Deus, assim, né, flui muito bem esse trabalho, porque o orientador, ele tá junto todos os dias, falando com os alunos, recebendo, indo para a sala, supervisor também, e a própria ligação da nossa diretora com os pais é sempre próximo dos pais, né? Eles chegam, eles têm acesso, isso é um diferencial, né? O acesso ao serviço de orientação, o pai chega ou a mãe que precisam
né, de um atendimento, nós estamos sempre prontos para atendê-los, Para né, acolher. e para acolher. Porque muitas vezes o problema não é o aluno, né, o problema é a família. Então, é importante ter esse olhar atento aí para Claro. poder desenvolver melhor. Bom, a nossa conversa está muito interessante e tem mais algumas coisas que eu quero te perguntar, mas eu vou deixar para o próximo bloco. Ok. Tem que chamar um breve intervalo, mas já já a gente está de volta. Estamos de volta com o Ubra Connect. E Ali, eu queria saber, nessa tua trajetória como orientadora educacional, 26 anos, né, de história, quais os momentos mais marcantes, assim, tu tem para nos contar? Todos os anos, né, todo ano letivo, vem desafios novos. E quando a gente encerra um ano, se percebe, assim, pela fala dos pais, que coisas que foram boas, né, que foram dentro do trabalho que nós, dentro da escola, oferecemos, fez a diferença para a família, fez a diferença para o aluno. Cada ano tem algo assim especial, né? Mas eu tive um ano que faz, eu acredito que uns 2 anos atrás, há 3 anos atrás, tínhamos uma criança na escola com dificuldade de relacionamentos e muita dificuldade de aprendizagem, né? E fomos assessorar essa família e assessorar essa criança do jeito que a gente faz sempre com todas, né? E no final do ano, assim, a mãe trouxe, né, que a escola fazia muita diferença na vida dela, porque ela não entendia por que o filho tinha tais comportamentos e que mesmo ela resistindo e nós ali insistindo, ela buscou todos os recursos, né, solicitados pela escola e o filho recebeu o atendimento certo, na hora certa e mudou, virou a chave, né? Olha, E esse depoimento acontece geralmente todos os anos, com famílias diferentes, porque está dentro daquilo que eu, por exemplo, amo fazer, que é atender as famílias, ver a história de cada um, ter a empatia. E todos os funcionários na escola são assim, né? Querem o melhor para aqueles alunos, porque eles são nossos. Ali dentro da escola, eles são nossos. Então, ver toda a felicidade, eles se encontrando, fazendo parte de um grupo, né? É o nosso trabalho sendo refletido também, né? Então, é duas satisfações, vendo que é esse o caminho e vendo aquela criança, né, ou adolescente bem. E porque as pessoas são assim, né? Temos a diversidade, que é muito legal, que bom que nós somos todos diferentes, né? E que vem os nossos desafios e dá certo quando se coloca ali, né, amor, carinho, acredita no que faz e tem segurança, né? Nessa estrada, o fator principal é ter segurança, entendimento e estudar muito, para que possa, assim, a cada dia servir mais, né, os nossos alunos com a qualidade que eles merecem. com certeza. E tu tendo contato com as diferentes realidades, né? Acaba também trazendo para ti, eu acho que um certo aprendizado também, né? Como tu comentou sobre essa parte humana do contato, né? Deve ser bem gratificante ver que alguém melhorou, virou uma chave, uma família ficou feliz por ter desenvolvido alguma habilidade ali que a pessoa, o aluno estava com dificuldade, né? Então, parabéns pelo trabalho. E parabéns para os nossos professores, né? E
que estão nessa linha de frente e que conseguem também nos passar o dia a dia desses certeza. alunos, né? Porque eles crescem muito. Eu sempre digo isso para os professores, né? Esse olhar, o carinho, faz com que eles aprendam muito mais. Com né? certeza. Ter esse trabalho com afetividade, né? É diferente. Sim, porque o ser humano tem, lá no início da sua formação e tudo, a base ela é muito importante para que ele se desenvolva e se torne um adulto saudável e produtivo, enfim, que siga o caminho certo, né? Com Que vá certeza. render bons frutos. Então, realmente é uma profissão bem importante. Quem faz educação está dentro de escola e sala de aula, porque é uma escolha nossa, né? Quando eu tive lá a oportunidade de escolher o que eu queria, né, ser enquanto profissional, eu escolhi ser educadora. Então, entre os altos e baixos da profissão, eu tenho que me dedicar. E claro que tem dias que, como tudo, tem histórias que é mais difícil, mas tudo é em prol assim da melhoria, né, do outro, de ver o outro crescer. Eu amo o que eu faço. Que legal. É muito bom ver quando pessoas se encontram nas suas profissões, né? Com É muito lindo certeza. de ver. E também teve uma época que tu teve que se afastar um pouco por questão de saúde, né? E tu acabou não se afastando dessa tua missão. Como que foi essa... Eu passei por um problema de saúde, né? E que eu precisei ficar fora do meu trabalho durante 3 anos. E quando eu fui retornar, eu poderia ter buscado, talvez, ali a aposentadoria, ou então não voltar, né? Mas, mais uma vez, eu tive a oportunidade de escolher, né? Então, eu acho que quando tu busca essa oportunidade de escolher, é porque tu ama o que tu faz. E tu faz com a convicção que tem que dar certo. Então, eu acho que as pessoas percebem, né, o quanto tu ama, né? Enquanto os alunos são importantes na tua vida, né? Por mais danadinho que seja, mais espertinho ali, tu quer estar perto, né? E tu não sabe fazer outra coisa. E eu me sinto muito realizada, né? E com certeza, assim, eu acho que eu escolhi a minha profissão 2 vezes, né? Lá na formação e nessa parada, né? Que foi muito, assim, uma parada muito brusca, né? Mas também foi uma parada que me ensinou muito, né? Eu aprendi e eu estou aqui porque alguém me deu essa nova chance, né? Então, para as pessoas que estão escutando, eu sou transplantada de fígado há 6 anos, né? E tenho muito orgulho dessa minha história. E alguém, né, que tinha um coração generoso, bondoso, fez exatamente, né, o que Cristo ensinou, né? Amai o outro como a ti mesmo. Então, eu busquei toda essa força, essa segunda chance de vida para poder atuar naquilo que realmente eu gosto de fazer, que é ser orientadora educacional. Muito lindo ver essa tua superação aí de um momento difícil da vida e voltando com toda a tua força, né? E cada vez mais, assim, motivada e voltou a estudar e tudo. Com Que coisa linda certeza. de ver. Ainda mais eu que te acompanho há mais tempo fora, assim, né? Sim, Digo assim, sim, ali na... A gente não consegue se ver no dia a dia porque é sim. tudo muito corrido, tanto para ti Vizinhas quanto de para mim. porta quase, né? Quase ali do ladinho, mas a gente acompanha, né? De Com certo certeza, modo. com certeza. E é E muito bom, né? Durante esses 3 anos, eu não fiquei parada, eu fiquei estudando, fazendo especialização, porque eu não queria ficar parada, né? Sempre produzindo. Mas daí teve a pandemia também, sim, né? Que mais nós um. temos que lembrar que também houve uma virada de chave de perfil de aluno. Então, tive que voltar estudando muito
para poder acompanhar essa demanda também. Com certeza. Se reinventar de várias formas, Com né? certeza. E também fez isso com maestria, porque tá aí atuando como nunca, né? Uma coisa boa. E é legal ver que tu construiu toda essa trajetória dentro da mesma instituição que é a Ubra, né? É o vínculo, né? É o vínculo. Sim, e lembro até, inclusive, de vir nos aniversários dos teus filhos aqui nos salões da Ubra, Com certeza. É muito legal ver toda essa trajetória. Sim, o Henrique terminou o ensino médio dele na Ubra, né? O Eduardo vai terminar, tá indo para o primeiro ano, né? Eles são também todos os dois de formação, né? Dentro do Colégio Cristo, Uma família. futuramente aqui dentro da universidade. O vínculo, né? E eu tive a oportunidade de fazer outros cursos de pós-especialização em outras instituições. E como é bom a gente ver que o que a gente faz aqui dentro é melhor. É bom, é melhor, né? Né? É melhor, é efetivo, é gostoso, é prazeroso. Sim. Ai, foi uma honra te receber aqui, como eu já falei no início, eu repito. Infelizmente, o nosso tempo aqui acabou, mas foi muito bom conhecer melhor, mais detalhadamente, a tua história. E obrigada mais uma vez por participar. Eu é que agradeço o convite, fico sempre à disposição. Vamos e espero a tua combinar. visita também lá no Colégio Ubra Cristo Redentor. Voltar lá. Né, para conhecer a minha diretora Lu, e nós, né, pessoal, vou falar aqui diretamente agora, estamos com as nossas matrículas abertas, né, vem conhecer a nossa escola e conhecer o trabalho que a gente desenvolve, que vocês vão gostar bastante. Muito obrigada. Obrigada a vocês que nos acompanharam e até o próximo episódio.